Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 10. Então, turma, é o seguinte, eu falei na aula anterior, né, sobre você fazer algumas experiências aí, né, com um lápis de cor, fazer uns desenhos, umas pinturas, e eu queria saber, na verdade, o que você fez até agora, me acompanhando aí. O que você já produziu, que desenhou, já pintou, já tá fazendo parede, muro? Diz aí pra mim o que você fez até agora. Eu sei que pra muitos, né, principalmente começando realmente do zero, fica ali uma insegurança, né, um medo de ir para uma experiência prática, de ir para uma parede, realmente produzir, né, sair aí da tela do celular ou do computador, parar de assistir, realmente fazer alguma coisa. É por isso que eu venho sempre dizendo, né? Falei tanto do lápis de cor, mas também de vez em quando eu falo sobre a possibilidade de uma experiência em tela mesmo, uma pintura em tela, uma pintura numa madeira. A gente fez um pouco aí com stencil, né? Madeira, jaqueta, tal. E é interessante que vocês até sigam um pouco essa escala, né? De ter uma certa tranquilidade, uma certa segurança já no papel. Não estou falando que você precisa desenhar e pintar maravilhosamente bem para poder ir para uma parede, mas estou falando de experiência, né? Até para ir te dando mais coragem. A evolução ela pode ser paralela, você vai pintando parede, vai evoluindo no papel, no desenho, né? Pega aí umas telas, faz quadro. Uma linguagem complementa a outra, né? Uma experiência ela vai ser interessante para outra experiência também. Quer dizer, você fazer alguns trabalhos em uma plataforma vai te dar experiência e maturidade para você estar mais preparado para outra plataforma também. Falando diretamente, né? Pintou bastante tela, fez pinturas aí em parede, em papel cartolina, papel pardo, pintou com lápis de cor, fez desenho preto e branco, né? Isso tudo te dá experiência para ir para a parede com mais segurança, tá bom? Então é o seguinte, eu queria só mostrar para vocês algumas coisas rápidas aí, produções minhas em tela, tá? Quadro, pintura em quadro, tá? Eu vou mostrar alguma coisinha aí, falo um pouco sobre o material, sobre o processo, para que vocês façam também. Vou mostrar aí alguma experiência um pouquinho mais complicadinha, uma experiência um pouco mais simples, tá? Para vocês visualizarem as possibilidades e colocar a mão na massa, pessoal. Já passou da hora, sabe? Tem que colocar a mão na massa e a gente fazendo junto, tá? Então, olha aí, primeiramente uma experiência um pouco mais simples. Vocês estão vendo aí, ó, tô usando um pouquinho do spray só para fazer um leve degradê aí no fundo, tá vendo um azulzinho assim, uma coisa leve, talvez nem dê para ver tanto aí, mas essas telas, pessoal, elas já estão com fundo branco. Jamais a gente utiliza a tela crua, né? Nem que seja branco o fundo da sua pintura, você não vai deixar o branco da tela. Então eu tô trabalhando com material um pouco diferente aí, tá? Nesse caso eu passei o fundo branco com um esmalte à base d'água, que é aquela tinta, né, que vocês viram que usamos no portão, lá no mural. Então, só pro fundo, né? Ficou um acabamento assim bem liso, bonito, de acordo com o resultado que eu quero aí. Tô fazendo um trabalho mais decorativo aí. Tô usando uma tinta acrílica, né? Tinta acrílica de tela, claro. Tá um pouco diluída com água, porque eu quero o resultado assim um pouco mais marcado, sabe? Meio manchado, com marca de pincelada mesmo, uma coisa até meio aquarela, sabe? Aquela coisa um pouco aguada. Então vocês vão reparando aí nas pinceladas, dá para perceber que a tinta está bem aguada. O verde é claro, mas você nota aí, né, que a tinta tá aguada, vai ficando meio manchado assim. É esse resultado que eu queria. Eu tô usando a referência de uma tulipa, né, uma flor, mas eu não tô copiando, eu tô fazendo a minha interpretação dessa flor, né? Tô usando a referência ali só para não esquecer, né, o formato básico da tulipa aí, para ter uma referência mesmo, mas estou fazendo uma reinterpretação, que é algo importante na arte, né? É sempre bom lembrar disso. A arte não é você ficar tentando copiar uma fotografia, não. Tudo bem, você pode até escolher
pelo realismo tentar fazer isso, né? Mas esse não é o objetivo da arte, não. É só um caminho, uma possibilidade. Então aí eu tô fazendo do meu jeito, já tinha imaginado mais ou menos na minha cabeça, né? Eu queria uma coisa assim simples, né? Uma imagem decorativa, até meio minimalista, assim, com esse fundo branco, com poucas cores, né? Com formato simplificado mesmo, né? Note que não é uma flor realista. Você vê aí, eu tô usando outro tom de verde, né? Fazendo um degradezinho. Sempre aguado, né? Mistura ali um pouco de água na tinta acrílica ali na bandeja. Deixa esse aspecto aí meio manchado, meio falhado. Pessoal, já secou e eu venho com marcador. Então vou deixar contorno aí bem marcado mesmo. Deixar uns traços, né? Tô utilizando um pouco essa linguagem que tem se usado bastante por aí, né? Muito em paredes também, essa pintura mais orgânica com folhagens e flores e folhas, né? E aí você meio que desloca ali o contorno da cor do elemento. É algo que fica assim charmoso, é um trabalho legal, um trabalho gostoso de fazer e é charmoso mesmo, né? Porque vai bem em qualquer ambiente, né? Serve bem como uma obra decorativa. Você vê aí as marcas no vermelho, né? Se eu quisesse essa mancha um vermelho chapadão, todo numa cor só bem homogênea, aí eu usaria tinta sem diluição. Mas como eu queria esse efeito mais manchado, diluí com água e aí tô vindo com os traços, né? Você vê que esse marcador ele funciona bem na tela, funciona bem em parede também, mas é bom usar em parede interna, externa não. Pelo menos esse marcador que eu tô, né? Que ele é a base de água. Então na tela vai muito bem. Depois que a tinta secou, você vê que cobre bem, né? Mais ou menos esse o resultado aí que eu queria. É esse o resultado que eu queria mesmo. Só precisa de mais algumas linhas aqui. E aí já peço atenção para vocês, né? Perceberem a diferença aí nos traços, né? Eu já falei em outra oportunidade que é sempre interessante você variar a espessura dos contornos, dos traços. Nesse caso eu deixei o contorno mesmo, né, o traço de fora mais grosso e essas formas de dentro, né, que são mais detalhes, são mais para dar movimento aí às folhas. Estou usando um traço mais fino, ver como funciona bem. É bom para vocês saberem, né, que os marcadores também, claro, têm diferentes pontas, né, diferentes tamanhos, assim como rolinho, assim como o spray tem diferentes bicos também, né? Para a gente dar essa variação aí nos traços. Mais alguns detalhes aí na flor, mas essa é a linguagem proposta, né? É isso que eu queria. E mostro também, pessoal, que é uma possibilidade de você fazer algo aí legal, bonito, que funciona, mesmo que você não tenha lá grandes conhecimentos de desenho e pintura. Olha aí, o trabalho pronto, um trabalho rápido, né? Um trabalho simples, mas funciona muito bem. Você vê que são três telas formando uma imagem, né? É para dar um design assim ainda mais moderno, mais interessante, mais decorativo. Isso aí fica bem em qualquer ambiente, né? Imagine numa sala. Funciona, né, pessoal? Funciona bem. Vamos para outra experiência agora um pouquinho mais complexa, né? Um pouquinho mais avançada, né? Aí eu já tô com uma preocupação com a realidade, né? Com a foto, tô usando uma foto de referência e essa foto realmente vai ser o meu norte ali. Eu quero realmente projetar na tela aquela imagem que eu tô vendo na foto. Claro, mostrando, né? Mostrando sempre que é uma pintura, né? Tem mesmo no realismo, tem algum momento que a gente quer ali deixar a marca de pincelada, né? Quer mostrar que é uma pintura, né, pessoal? A pintura é para ser pintura mesmo, a arte é para ser arte. A arte é realmente essa interpretação da vida, né? Ou reinterpretação. Quero mostrar para vocês uma possibilidade, né? Então já tinha riscado, já tinha desenhado aí no lápis mesmo. Nesse caso, eu vou marcando ali as zonas de sombra, né? A parte mais escura mesmo que vai ser a pintura, tá? Esse não é um único caminho, é isso que eu acho legal de mostrar para vocês.
Não existe um método padrão que é o correto, tá? Vocês precisam experimentar vários processos aí e ver o que encaixa melhor para vocês. Então, estou até mostrando exemplos diferentes aí. Depois vou fazer uma outra obra aqui também, e aí eu já começo meio diferente, que é para vocês verem que existem possibilidades. Não quero ninguém me copiando, ninguém tem que copiar nenhum artista. Vocês têm que experimentar e ver aí qual é o melhor caminho para vocês. O que eu estou mostrando aí para vocês é o seguinte, então. Já estava desenhado, né? Vou pintando aí as partes mais escuras, então estou usando uma tinta diluída. Nesse caso eu vou pintar o quadro com tinta a óleo. Então a tinta está diluída com terebentina, não é água. A tinta a óleo não se dilui com água, não se limpa com água, certo? É outra diluição. Sempre falo bastante disso nas tintas, né, que a gente usa para parede, e tela também, a mesma coisa. Tem que ficar atento à diluição. Diluir um pouco na terebentina, então você vê que está meio falhada, né? É um marrom escuro, é um sépia, mas ele não fica chapado, ele não fica tão forte. As pinceladas ficam aí meio aguadas, porque eu quero só marcar, porque nesse momento, se a gente faz esse trabalho geral aí, né, vai marcando geral, o que acontece? Nesse momento você identifica se tiver algum erro de estrutura, certo? Algum problema no esboço, no desenho original. Aí eu já consigo visualizar bem, tá vendo? Então até aí, se tivesse algum erro no rosto, no braço ali, eu teria identificado. É ruim quando a gente identifica o erro com a pintura já avançada, sabe? Com degradê, com luz e sombra. É ruim quando isso acontece, que é mais difícil de voltar atrás. Agora quando a gente vai marcando assim, já não é um contorno, né, pessoal? É realmente trabalhar já o contraste principal da imagem, as zonas de sombra e identificar algum problema que tenha no desenho. Então a gente vai preenchendo. Você vê que eu não me preocupo muito em deixar uma cor chapada. Eu quero mais essa visualização do todo, né? Enxergar conseguir visualizar como que vai ficar a pintura. A preocupação ainda é a estrutura. Você vê que eu já troquei de pincel aí, peguei um pincelzinho mais largo, né, para preencher. E a gente vai avançando, né? Depois eu vou vir aí com uma cor base, né? Já começo a usar as cores mesmo que vai ficar na imagem final. Por enquanto é mais uma marcação. Já deu para entender mais ou menos a imagem, né? O tema. Então é delicado, né? Envolve rosto, envolve figura humana. Geralmente são as figuras mais delicadas aí. Você não pode ter erros, né? Um erro de menos de 1 centímetro ali no olho, no rosto, nas feições, vai diferenciar bastante, vai comprometer a obra, né? Diferente do outro caso, que era uma flor, que era uma jogada assim mais com mais liberdade mesmo, sem muita preocupação com o que é real ou não. Você vê aí, pessoal, já trabalhei bem, já dei cor de base, já trabalhei outros tons, tá? Aí eu já tô finalizando. Você vê bem que eu tô finalizando. O processo foi parecido com a da menina lá na parede, só que a da menina eu já comecei dando uma cor base, e aí eu fui com os tons mais escuros, escurecendo a pele, se aproximando dos olhos, das sombras, né? Depois fui clareando. Aí eu já marquei então o sombreamento e depois eu fiz o mesmo processo. Cor base, vou escurecendo um pouco, depois venho com umas cores mais claras, dando a iluminação. Depois trabalhei o macaquinho ali, mesma coisa, a gente varia os tons também, tá vendo? Alguns tons um pouco mais avermelhados, outros um pouco mais amarelados. O resultado é esse aí, uma amostra assim rápida, né? Para te estimular, para te incentivar a fazer algo do tipo. Vamos para mais uma experiência maior agora. Ainda assim é tela, né? Não é parede. O trabalho é meio diferente. Tô aí novamente com a tinta a óleo. Essa tinta a óleo, claro, você pintar a tela assim com tinta a óleo é bem diferente de pintar na parede. Essa tinta é pastosa, ela demora a secar, você vai fazendo um degradê ali. Imagina uma tinta pastosa, né? Mais fácil de ir misturando as cores. Você vê aí, ó, eu entre uma cor e outra, eu crio um meio tom, né? Um tom que dialogue com os outros tons, com o tom mais claro, com o tom mais escuro, e
vou preenchendo aí o que ainda tinha de branco na tela. E na parede, por exemplo, com a tinta de parede, a tinta é mais líquida, não é pastosa, seca mais rápido, o trabalho é diferente. É difícil de fazer esse tipo de trabalho aí com tanto degradê, com tanto, sabe, essa variação de tonalidade assim. É mais difícil, não é impossível, né? Já fiz coisas parecidas assim na parede também, mas o processo é bem diferente, né? A técnica é bem diferente. E você precisa aplicar para realmente sentir o que eu estou falando. Mas vai prestando atenção nessas coisas que eu digo, diferença das tintas, diferença da textura, secagem, diluição, isso tudo influencia no trabalho, é importante você saber. Você vê aí, né, um processo parecido, uma cor base, vou escurecendo com outras cores, depois eu vou clareando. Já fiz mais ou menos esse processo aí todo. Agora eu tô mais detalhando, porque aí eu não quero uma pintura, um rosto liso, liso de degradê liso, sabe? Eu quero uma coisa assim bem marcada, porque eu tô representando uma pele mais velha, uma pele mais castigada, sabe? Uma coisa que você vê então que ó quanto detalhe. Fiz várias marcas, né? Deixo o pincel marcado mesmo, meio que dou umas batidinhas. Fiz isso com tinta, com cores mais escuras e aí vou dando realce com cores mais claras, mais de perto um pouco para vocês verem, ó. É o brilho, não é necessariamente o branco, é um cor de creme bem clarinho, quase branco. A gente vai clareando com branco, né? E vai realçando ali a iluminação. Você vê que isso dá uma textura, né? Meio que dá pra ter a sensação de poros na bochecha, o nariz com cravo, com buraco ali. Marca mesmo uma coisa mais natural, né? Aí eu já tô com essa preocupação mesmo de ser mais natural, de ter uma imagem mais natural. São várias camadas de detalhes, né? Não dá pra ter muita preguiça, né, pessoal? É diferente daquela primeira tela lá que eu fiz em meio período, assim, poucas horas, né? Era outro estilo, era outra proposta. Essa aí é outra coisa. Embora essa também não seja um realismo tão, como que eu posso dizer, uma coisa assim tão presa, não, que você faz com pincel especial, com degradê liso, não. Aí eu tô até com uma linguagem bem solta. Embora seja um realismo, né? Pode-se dizer que é um realismo. Tem gente que vai falar até que é uma coisa meio impressionista, né? Porque de perto a gente vê bastante manchado, conforme fica mais de longe, dá mais a sensação de ser uma coisa realista, uma imagem realista. Mas a minha pincelada é muito solta, tá vendo? É bem marcado mesmo, para mostrar que é pincelada mesmo. E é isso, pessoal. É isso aí. Certo, turma? Então é isso aí. Vocês viram um pouco, ó. Olha aqui, tem aqui um dos quadros que eu pintei, tá aqui na mão. Quero mostrar pra vocês, pessoal. Sei que tem gente que não conhece, nunca nem pegou, talvez, né? Tá realmente iniciando do zero. Isso aqui é uma tela. Vou mostrar pra vocês a tela em branco também, né? Ó, então essa é uma tela em branco. É, é isso, é um tecido esticado num chassi de madeira, tá bom? Então assim, caso você não queira comprar a tela pronta, dá para fazer? Até dá, não é a mesma coisa. Aqui é o seguinte, então vamos lá, esse tecido é algodão cru, tá? Algodão cru você acha por aí, principalmente em São Paulo, né? Uns preços bem mais acessíveis. Você compra de metro e tal. E aí tem as madeiras, né? Você precisa de um grampeador de marceneiro aí, né? Não aquele grampeador comum de papelaria comum, aquele maiorzinho grampeador de marceneiro mesmo. Para você fazer esses grampos aqui, tá vendo? Ó? Grampeia um canto, estica a tela, grampeia o outro, estica, grampeia o outro. Não é muito fácil, gente. É bom valorizar o trabalho de quem faz também, né? Mas se você quer realmente fazer, por exemplo, essas experiências que vocês viram eu fazendo algumas pinturas com spray mesmo ali num tecido, né? Na vertical, esse é algodão cru, né? Então dá para pendurar também, né? Usar um tamanho maior, pendurar ali na parede, encostar em alguma coisa que ele fique firme, para você utilizar também, se não for grampear assim na madeira.
E aí dá para fazer pinturas. Agora sim, para tela realmente, quando a gente usa, né, a tinta a óleo, a tinta acrílica, que são as tintas ideais para tela, para quadro, tem um preparo aqui, sabe? Tem um produto aqui que não é fácil imitar, né? Quando você utilizar aí o algodão cru, você pode passar uma base ali de látex branco, pode ser um látex misturado com cola, látex misturado com gesso acrílico. Dá para fazer umas misturas assim para servir de base, para sua pintura fluir melhor, senão o tecido puro vai puxar muita tinta, entendeu? É esse fundo, é essa base. Agora, quando a gente compra a tela pronta, a base que tem um preparo assim ideal, né, para pintar com tinta óleo, com tinta acrílica. Não é fácil fazer com essa qualidade que o pessoal faz, né? Quem realmente trabalha com tela, fabrica tela, já sabe a proporção do produto ali que vai misturar para fazer esse fundo. Então a coisa funciona bem quando você compra pronto. Agora, por exemplo, você vai aí, quer treinar mesmo com spray ou com tinta de parede mesmo, pincel, né? Uma experiência com material assim mais bruto, vamos dizer assim. Não é um material fino de tela, você não quer fazer pintura em tela. Você quer pintar como se estivesse pintando parede, mas utilizando o tecido, né? Pela praticidade. Aí beleza, só dá um fundo com tinta latex ou mesmo a tinta acrílica de parede. É mais tranquilo, tá? Estou dizendo mais é esse resultado aqui. Eu quero pintar um quadro, coisa fina, eu quero utilizar tinta a óleo, fazer, sabe? Aí é interessante que você tenha realmente um material profissional, um material de qualidade, tá? Tem aqui, ó, então tem vários tamanhos, ó. Certo? Isso aqui tem até um reforço, tá vendo as madeirinhas que reforçam? Quando a tela é maior, tem uns reforços. Você vê que essa é mais grossa, que a tela comum, a tela tradicional, ela é mais fina. Ela tem de 3 a 4 centímetros assim, de largura, de espessura. Essa aqui a gente chama de painel ou tela caixote. Antigamente falava tela caixote, o pessoal hoje fala ou painel, né, ou a tela comum. A tela comum é a mais simples, mais fina, e essa é o painel. Esse é o painel que eu pintei, né, o indígena. Porque aí a gente já pinta na lateral, fica com um acabamento legal. De repente a pessoa nem usa moldura, né? Dependendo do trabalho, não sei o que queira. E aí quando a intenção é colocar moldura, você utiliza a tela comum, que é mais fina. Não precisa disso aqui. Isso aqui você vai atrás. Isso aqui é um pouquinho mais caro. É quando você vai atrás dela que você quer fazer um trabalho que você quer já colocar um acabamento nas laterais e nem usar moldura. Tá bom? O que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, é isso. Como eu sempre digo, o preço varia. Varia não só de região, mas sempre digo, né? Procura bem, olhe nas lojas. Geralmente tela é mais cara se você for numa papelaria grande, sabe? Esses bazar grandão, papelaria grande com nome conhecido. Geralmente tela nesses lugares são bem caros assim. Eu recomendo que você procure uma loja de materiais para pintura, de materiais artísticos, e aí dá lá uma olhada nas telas. Tem diversos tamanhos, tem telas pequenas, médias, telas grandes, enormes, né? Você vê aqui atrás um pouco essa variação de tamanho, né? São telas, mesmo nos quadros que não são originais, que são cópias, mas são telas também. Então você dá uma olhada na variação, ali não tem nenhum quadro grande não. Mas tem tela, se você quiser, de 1,20, 1,50, 1,80, tá? É bom dar uma pesquisada aí, conhecer esse material. A tinta, né, basicamente a tinta que é usada, tinta a óleo e tinta acrílica, né? Eu mostrei alguns exemplos aí. Você precisa conhecer na prática mesmo a diferença de cada material. E sugiro mais uma vez, pessoal, experimentem. Experimentem pintar em outras plataformas antes de ir para a parede. Vai te deixar mais seguro, vai te deixar mais maduro, tá? Tem mais alguma coisa que eu posso dizer sobre tela? Eu acho que é basicamente isso. Aí é você iniciar, tá? Escolhendo bem pincéis também, né? Os pincéis, como eu já disse, pincel mais macio para pintar em tela,
Não vá utilizar aqueles de parede, né? Aqueles amarelos, aqueles de cerdas muito grossas, tá? E aí você já consegue iniciar um trabalho em tela. De resto, aí é tendo mais experiências, conhecendo mais material, conhecendo mais materiais, né? Mais possibilidades. São inúmeras. Tá bom? Pessoal, fiquem de olho então nos próximos vídeos, nas próximas aulas teremos mais algumas dicas legais, espero que esteja sendo útil. Faço questão de dizer que esse conteúdo depende também muito de você. Eu já vi pessoas começarem do zero, assim, com poucas dicas, já começar a desenhar ali, a pintar, por boa vontade, por disciplina, por foco, tá? Não adianta ficar só ouvindo o que eu estou falando e, como eu já havia dito antes, né, esperar aí uma grande receita mágica que vai te transformar num artista do dia para a noite. Vai devagar e sempre, e no que eu puder ajudar, estamos aí. Até a próxima e obrigado pela presença sempre.